Olá, eu sou o Dani Vieira do Ministério Maná Moderno, aqui com Bill Hughes. Um bom amigo meu, nós na verdade tomamos tempos hoje, filmando um novo vídeo que você irá querer assistir e, se possível, vá assistir logo depois de ver esse. Mas assistir o vídeo anterior primeiro antes de você ver esse. Mas foi chamado Os Pecados de Babilônia. Eu quero te dizer hoje que Bill e eu iremos pegar o que eles chamam de fora, naquele vídeo, Os Pecados de Babilônia, mas eu quero dar as boas-vindas a Bill de novo. Seja bem-vindo ao Maná Moderno, meu irmão. É bom estar aqui. É bom estar aqui. Hoje nós vamos entrar no Jesuíta, da ISD, parte 3, Esse é uma mensagem muito reveladora também. Então, Bill, eu queria orar e pedir para que Deus nos abençoe. Pai amado, Tu conheces os nossos corações e os pesos dos nossos corações. Que nós queremos que o nosso povo desperte, amém, do sono. E para ouvirem cuidadosamente as coisas que nós iremos revelar hoje, entender em que espírito fazemos isso. Pai, nos abençoe. Que o Bill e eu possamos diminuir para que Tu possas crescer. E nos conceda o Seu Santo Espírito. Durante essa apresentação, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Bill, em Os Pecados de Babilônia, nós deixamos esse slide de fora. E eu estava falando sobre a minha exclusão da IASD. E eu estava... Foi difícil, foi muito difícil. Eu quero dizer, imagine se separado, eu quero dizer, imagine divórcio, onde os dois são uma só carne e agora vocês estão se rasgando em dois. E eu sendo despedaçado do meu corpo, minha família. E foi um período muito difícil para mim. E nós nos mostramos a razão por trás daquela exclusão. Eu creio que foi a campanha dos outdoor que nós fizemos na Califórnia. E nós mostramos os motivos por quê. E as razões mais profundas que Deus sabia, o que eu não sabia há muito tempo. E por causa do que foi escondido e oculto pelos sacerdotes. Se a Igreja Católica Romana e os cardinais até chegar ao papado. Mas, Bill, eu fiz uma pergunta e eu gostaria de ler o grande conflito de novo. Antes de você responder essa pergunta, e nós começarmos com esta apresentação, mas aqui diz, em vez de permanecer em defesa da fé e uma vez entregue aos santos, então hoje os assim dizer, justificando Roma por motivo de sua opinião inclemente para com ela, e rogando perdão pelo seu fanatismo, a adventista condena ataques a católicos, e essa foi a carta de desculpas da Conferência do Sul da Califórnia, representando 59 congregações, para o Cardinal Monroe, que nós mostramos. Encobriu muitos sacerdotes e pedófilos, que ele mesmo era um pedófilo, que violou a minha própria família. Então, Bill, a IASD pediu desculpas e disseram que eles não estavam em harmonia com a visão, sabe, desse grupo renegado que colocou esse outdoor, e nós tínhamos desafiado aquele fato, porque os outdoor diziam sábado, dia do Senhor, domingo, dia da besta. Mas, Bill, como nesse mundo nós chegamos ao ponto que a liderança adventista iria se desculpar para o homem do pecado, ok? Para a mãe das prostitutas, para essa prostituta da profecia bíblica, por proclamar as 3 mensagens angélicas. Você pode me ajudar a entender, Bill, como nós chegamos a isso? No adventismo? Do mesmo chegar ao ponto de fazer tal coisa? Dani, esse período, quando você colocou os outdoors, quando você foi excluído da IASD, nós estamos olhando para o início dos anos 90, 1993, bem, nessa época, 1993, Dani, 40 anos, mais ou menos, antes disso, 1953, lá pelo meio dos anos 50, Dani, havia o que nós chamamos hoje de conferências evangélicas, certo? E eles surgiram entre Donald Grey Burroughs, o editor da revista Eternity, um evangélico muito conhecido naquele tempo,
E é claro, também um homem chamado Walter Martin, sim, que foi um escritor prolífico sobre várias seitas nos Estados Unidos da América. Então, esses dois homens, Dani, buscaram ganhar um entendimento sobre os adventistas do sétimo dia no meio dos anos 50. E como resultado da conferência deles, Dani, é claro que agora em Fama e Livre, Questões sobre Doutrinas, foi publicado. E os maiores proponentes, líderes e escritores daquele livro, Dani, foram Leroy Fromm, Roy Anderson, Otto Hirt. Sim. E Dani, naquele livro, naquelas reuniões com os evangélicos, Bellhouse e Martin, a IASD fez uma mudança completa nas maiores crenças do Adventismo no sétimo dia. O Adventismo no sétimo dia, desde nosso começo, sempre acreditou em uma expiação em processo. A expiação, é claro, é fase sacrificial da expiação. O sacrifício de Cristo foi total e completo, Dani. Na cruz. Contudo, como Levíticos 4 e Levíticos 16 ensinam, expiação não envolve somente sacrifício, envolve o inteiro cuidado do problema do pecado. Bem, Dani, é claro, os adventistas do sétimo dia, no começo, que Jesus começou a trabalhar no lugar santíssimo em 1854, criou assim, do santuário celestial, e estava terminando o processo de expiação, de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Bem, os líderes da IASD, Fromm, Anderson, Hart, eles disseram aos protestantes apostatados: não, nós cremos que a expiação foi completa na cruz. Então, é claro, Dani, os líderes adventistas disseram que Jesus tomou sobre si a natureza não caída de Adão, antes do pecado. Antes do pecado. Então, Dani, eles, então, é claro, diluíram o papel de Ellen White e da IASD. Eles diluíram também, Dani, nossa compreensão das profecias bíblicas. Então, Dani, isso começou na metade dos anos 50, e daquele tempo, Dani, até a sua exclusão em 1993, Dani, tem havido uma tendência de 40 anos no adventismo do sétimo dia, para diluir nossas crenças e para se tornar tanto quanto as igrejas mundanas, como possivelmente podemos, muito bem dito, saber disso. Então, é isso que nós vemos, Dani, o que aconteceu. Então, isso tem sido uma progressão de, por assim dizer, não parecer diferente de outras denominações, não é? Esse que escreveu. Porque Walter Martin estava nos identificando com uma das seitas, junto com as Testemunhas de Jeová e os Mormons e o Reino do Filho. Absolutamente. Bem, Bill, hoje o que eu coloquei nos slides aqui é muito revelador. Nós corroboramos sobre essas informações, nós concordamos com isso. Mas, de novo, como na nossa última apresentação, que os slides sobre as informações que nós veremos hoje, que isso irá realmente abrir os olhos de muitas pessoas que estão assistindo. Então, eu quero começar com uma afirmação da Review Red Herald, 22 de março de 1887. Nós temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos da força e o sucesso são muito maiores da própria igreja do que do mundo, Bill. Não tentando pegar o Neil Wilson, eu só estou trazendo fatos, que ele fez uma afirmação sobre nossa visão, no que diz respeito à nossa posição contra o Papa, o papado, e fez essa foi uma afirmação com juramento, correto, Bill?
Sim, foi. E isso foi, na verdade, a ação judicial do Mary Kay McLeod, só para dar um pano de fundo aí. É mais uma afirmação sobre juramento datada em fevereiro de 1976, assim diz. Ele fez a afirmação. Neil Wilson, presidente da divisão norte-americana da IASDE, faz uma afirmação sobre juramento no caso legal de Steve Tobre envolvendo a IASDE. Apesar de ser verdade, o que houve um período na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando a denominação tomou uma visão distintamente anticatólica, e o termo hierarquia era usado em um sentido para se referir à forma papal do governo da igreja, essa atitude por parte da igreja não era nada mais do que uma manifestação antipapado generalizada entre denominações conservadoras protestantes no início do século. E a última parte do último, e que agora tem sido, e aqui está, a afirmação clássica, certo? Atribuída a lixo histórico, no que diz a respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia. À frente, na mesma carta, enquanto, contudo, a doutrina adventista continua a ensinar que o governo da igreja por um homem é contrário à palavra de Deus, não é um bom adventismo do sétimo dia expressar a aversão ao catolicismo romano como tal. Nós temos uma mensagem antipapado? Bill Hughes. Sabe, a afirmação de Wilson diz que nós simplesmente baseamos isso em como os protestantes viam Roma no século XIX. Mas, Dani, à luz das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, a terceira mensagem angélica, Dani, é uma alerta contra honrar a tradição do domingo da besta, que é Roma, que é o poder papal, e sua imagem, que são as igrejas protestantes apostatas. Então, Dani, a terceira mensagem angélica não é algo confinado ao século XIX. O livro O Grande Conflito, Dani, em sua inteireza de quase 700 páginas, não foi um livro, Dani, que foi escrito para pessoas do século XIX. Foi um escopo, Dani, que viu a história do primeiro século e então traça o surgimento do papado no sexto século, e então reinou por 1260 anos. Então, é claro, olha para os movimentos finais de sua história. Então, o comentário de Neil Wilson, Daniel, faz querer parecer como se nós estivéssemos isolando um século. Sim, correto. Quando, na verdade, Dani, nós estamos olhando para uma mensagem que tem que ir para todas as nações, tribos, línguas e povos. Nós tivemos outra situação aqui com B.B. Beach, que era a cabeça das questões públicas e liberdade religiosa. Em 18 de maio de 1977, B.B. Beach, secretário da divisão norte-americana à África Ocidental, teve uma audiência com o Papa Paulo VI. O pastor Eder Duncan Eva, o vice-presidente da Conferência Geral da ISD, reportou, o Dr. Beach presenteou o Papa com uma medalha, que é um símbolo da Igreja de 27 Dia coberta de ouro. Dr. Beach. Que a audiência com o Papa marca a primeira vez na história que a IASDE, através de um representante oficial, se encontrou com o pontífice romano. Então ele deu ao Papa uma medalha aqui, e nós temos uma imagem disso aqui. E eles estavam muito orgulhosos dessa realização. E cresci com o católico romano. Eu estou a par do segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. E ele colocou nesse slide uma foto da estátua de São Francisco de Assis, da Virgem Maria e do próprio Jesus na mesma posição que está nessa medalha. Agora o Papa de Roma vai dizer obrigado pela imagem esculpida. Mas aqui não diz nada sobre o sétimo dia, o sábado ser o santo dia do descanso e não o domingo. De fato, isso não proclama nada. Eu não entendo. Jesus não pousa sobre a terra. Correto? Certo? E ele não pousa na terra. É uma imagem esculpida.
O crucifixo está ali e um número de coisas diferentes ali que faz isso atrativo para um católico romano. Então, Bibi Beach, nós olhamos para isso como uma grande realização, assim como olhamos para Samuel Bacchiocchi, que ele se graduou na Gregoriana em Roma, Itália. Esse homem foi um autor adventista, escolar, teólogo, professor de História da Igreja e Teologia da Universidade de Andrews, em Michigan. E ele era melhor conhecido por seu trabalho do livro chamado Do Sábado para o Domingo. Em 1969, Bacchiocchi retornou para Roma, onde ele estudou na Universidade Pontifícia Gregoriana. Ele foi o primeiro não católico a ser admitido desde seu início do século XVI. Completou seu doutorado de História na Igreja em 1974 no tema Declínio da Observância do Sábado, nas primeiras igrejas cristãs baseadas nas pesquisas da Biblioteca do Vaticano. Ele foi compensado com uma medalha de ouro pelo Papa Paulo VI, pela distinção de summa cum laude ou com alto louvor. Esse livro do Sábado para o Domingo é interessante para mim, que quando olhamos para esse livro bem de perto, que esse livro foi impresso na imprensa pontifical da Universidade Gregoriana. Segundo, foi aprovado pela Sociedade de Jesus e os jesuítas e recebe um primato, uma aprovação, que significa que não existe erro nele. É um trabalho tão grandioso que o Papa de Roma dá uma medalha para Samuel Bacchiocchi. Foi a Universidade Gregoriana, foi criada em 1551 por San Ignacio de Loyola, fundador dos jesuítas. É a primeira escola estabelecida pelos jesuítas de Roma, em Roma. Entre os ilustres alunos há 14 papas. Houve um tempo em que eu confrontei Samuel Bacchiocchi e eu quero ouvir isso. Eu não queria. Ele estava lá, a igreja estava cheia de 200 membros, meus amigos próximos a mim. Ele estava fazendo uma sessão de perguntas e respostas. Eu tinha ficado acordado a noite inteira lendo o seu livro do Sábado para o Domingo. E eu nunca encontrei um lugar nenhum que ele estava recebendo ao dia do Senhor como sendo do sábado. Apocalipse 1:10. E meus amigos disseram: você tem que fazer essa pergunta. E meu amigo pegou minha mão e colocou para cima. Bacchiocchi me chamou no final do auditório. E eu comecei dizendo: como estás, signora Bacchiocchi? Eu sou italiano. E ele olhou: o que está vindo? E eu estive lendo o seu livro a noite toda, do sábado para o domingo, e não achei em nenhum lugar onde você se refira a Apocalipse 1:10, que eu me achei em espírito no dia do Senhor, como sendo sábado. E sabe o que ele disse? Muita boa observação, jovem. Realmente não se refere a meu novo livro, sim? Meu novo livro, eu achei muito interessante também. Então, depois que eu fiz essa pergunta, eu desafiei em algum dos conteúdos do sábado para o domingo. E ele disse: sem mais perguntas. E ele se sentou. E a igreja estava em silêncio. E a minha recompensa foi que eu fui confrontado por 2 pastores na rua e me rasgou os pedaços, como você ousa vir a ele com tal pergunta na frente daquela audiência? Ele se graduou na Gregoriana em Roma. E eu disse: sabe, sinto muito, mas você desfila com ele como se ele fosse um grande troféu no adventismo, quando o Vaticano desfila com ele como seu agente em nossa universidade, carro-chefe. Quando você olha para esse livro, Descanso Divino para a Inquietação Humana, de novo achamos o autor Samuel Bacchiocchi. É impresso pela imprensa pontifical da Universidade Gregoriana em Roma, Itália, e tem o seu prefácio escrito pelo Dr. James Berry, o diretor executivo do The Lord Day Alliance. O que é a aliança do dia do Senhor? O que é essa aliança? A aliança do dia do Senhor nos Estados Unidos existe para encorajar cristãos para recuperar o sábado, o dia do Senhor, como o dia de renovação espiritual pessoal, possibilitando a eles a impactar a sua comunidade com a mensagem. Bill, por que a aliança do dia do Senhor iria estar endossando um livro que diz domingo não é o dia de descanso, o sábado é? Eles não estariam, Dani. Eles não iriam endossar. Se o livro do Samuel Bacchiocchi exalta o 7º dia, o sábado, como dia de descanso, a aliança do dia do Senhor não iria nem tocar nisso com o polo de seus pés.
Então, obviamente, a mensagem do livro foi escrita em harmonia com a aliança do dia do Senhor. Então, isso teria que estar escrito em estilo jesuíta de alguma forma. Essa é a revista deles. E aqui está um tributo de James Westbury, que foi o diretor executivo. E essa é a revista da Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos da América. E eu era o que está listado como uma de suas maiores realizações como diretor da Aliança do Dia do Senhor. Aqui diz, em 1978, Westbury fez história dando as mãos pela primeira vez com o clero católico romano, em um objetivo mútuo de preservar o Dia do Senhor. O Conselho Administrativo estava entretido com a Igreja Católica por causa da amizade de Westbury com o Monsenhor. Ele também fez história para a aliança quando ele falou para o seminário teológico da Universidade Andrews em Berwick Springs, Michigan. Ele levou o domingo à exploração. Agora, apesar das diferenças de opinião em referência à questão do sábado, Westbury explicou. Nós nos apertamos a mão através das diferenças e linhas de nacionais de sentimento e firmeza calorosa e sincera e amizade graciosa entre irmãos e irmãs sinceros em Cristo. Aqui está Westbury Bill, dando as mãos a Roma, dando a mão aos adventistas. E ele usa a nossa linguagem, apertar as mãos. Você vai perceber isso. Repetir o que nós temos em comum. Apertando as mãos, a calorosa amizade e aperto de mãos de nossos amigos protestantes. Então, Bill, quando olhamos para isso, nós achamos que isso continua a ocorrer profundamente também. Um ex-sacerdote jesuíta pelo nome de Alberto Riviera, de acordo com Jack Chick, tem uma carta que afirmou publicamente, em resposta à carta, Dr. Rivera nos disse que Samuel Bacchiox é de fato jesuíta infiltrado na organização da IASD. Ele nos disse que ele conhecia esse homem pessoalmente, entre outros. Nós não temos nada impresso para ter uma evidência documentária, mas uma pessoa bem informada como você pode detectar essa infiltração. Nós estamos batendo. Nós tínhamos uma posição de papa. Bacchiox estava promovendo o Islã e o papado em profecia. Dani, o negócio algo está me batendo aqui. Veja, nós falamos sobre Neil Wilson e a inacreditável afirmação que ele fez sobre juramento no julgamento de Mary Kay Silver em 1975-76. Nós vimos B.B. Beach, a entrega da medalha para o Papa, e agora nós estamos olhando para Samuel Bacchiox e estava afirmando aqui claramente para o mundo que Samuel Bacchiox era uma planta jesuíta na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Dani, sabe, conforme denunciamos esses nomes, eu penso que é crítico que o ouvinte entenda, nós não temos nada contra... Dani, isso é sobre uma tendência, isso é sobre um completo desvio, Dani, que a Igreja Adventista está tomando e tem continuado desde os anos 50. Nós pegamos os anos 70 com Wilson e Bick, e agora Bacchiox nos anos 80, 90. Dani, nós estamos vendo uma tendência no Adventismo no sétimo dia que está diminuindo nossa posição distintiva entre os adventismos do sétimo dia e as igrejas mundanas. E nós estamos ficando mais assim como o catolicismo romano e as igrejas protestantes apóstatas. E é isso, Dani. Eu espero que os telespectadores estejam vendo aqui que isso é uma tendência no adventismo do sétimo dia, Dani, que em última análise conduzirá os que Ellen White profetizou, que o adventismo do sétimo dia um dia irá abraçar a adoração do sol, sim? E para onde tudo isso está indo, Dani? É por isso que as pessoas do adventismo do sétimo dia, hoje, Dani, precisam ser sacudidas. Olha, o que está acontecendo entre a liderança nessa igreja? E se você não pode provar o que eles estão falando na Bíblia e nos escritos de Ellen White, não ouse
a abraçar isso. Faça um comentário com respeito ao que esse slide está dizendo. Danny, Bill Johnson, William Johnson, foi o ex-editor da Adventist Review, 1994-1995. Ele coloca uma inserção dentro da Review and Herald, e foi sobre Apocalipse capítulo 12 até 17. E bem, logo no coração daquilo, Daniel está comentando sobre a besta do Apocalipse capítulo 13. E a primeira besta de Apocalipse 13, Daniel, é claro, ele afirma ser Deus na terra, afirma ter poder para perdoar pecados, cria o culto ao domingo no mundo, persegue pessoas, governa por 1260 anos, afasta as pessoas do alto ministério sacerdotal de Cristo, do santuário no céu, e aponta as pessoas para um sacerdócio terreno. Dando isso claramente, somente representa o papado. Certo? Correto? Agora, William Johnson comentando sobre a primeira besta, para interpretar o monstro do mar, a primeira besta do Apocalipse 13, como o papado, parece um pouco fora de guarda com os espíritos dos tempos, em uma era quando o cristianismo em geral encara os ataques do secularismo, e quando entre cristãos o ecumenismo tem se tornado popular, a interpretação cheira a estreiteza e intolerância. Sabe, quando eles se desculparam pelos outdoors, o que disse o grande conflito? Que eles estão se desculpando por sua intolerância. Ele está fazendo a mesma coisa aqui, dizendo que nós tomamos aquelas posições diretas, sabe? Portanto, o catolicismo romano, nós podemos parecer intolerantes. Danny, se eu, uma vez que eu li aquela afirmação na review, e eu voltei e olhei cada referência dos escritos de Ellen White, onde ela discute a primeira besta de Apocalipse 13, ela fala, Danny, em algum momento entre 1875 e 1890, referência à primeira besta, eu não me lembro a quantidade exata. Danny, em cada caso, ela identifica a primeira besta de Apocalipse 13 com o poder papal, absolutamente. E agora o William Johnson disse que se você acredita nisso, você tem uma mente estreita e você é intolerante. Bem, Danny, ele está dizendo que Ellen White, a profetisa do Senhor, a mensageira de Deus, o Elias do fim dos tempos, é uma mente estreita e intolerante. E Danny, quem que inspirou Ellen White a escrever o que ela escreveu? Okay. William Johnson, Danny, está dizendo que o Espírito Santo, que a inspiração é de uma mente estreita e intolerante. Agora, Danny, para esse homem fazer uma afirmação como essa, ele deveria ter sido demitido no local. Ele devia ter recebido a sua indenização e nunca mais ser permitido nos escritórios da Review Herald. Isso não é nada menos do que heresia. Sabe, Bill, conforme isso continua se construindo aqui, que o Papa Bento XVI, Cardinal Walter Gaspar, Dr. Hans Kung e Dr. Jean Paul, ex-presidente da Igreja Adventista de Sétimo Dia, têm em comum? O que eles têm em comum? E diz, a Universidade Tübingen, na Alemanha, o presidente da Conferência Geral atendendo uma universidade teológica em Tübingen, onde esses outros homens aqui, que são cardinais e educadores. Hans Kung foi professor de teologia ecumênica e o diretor do Instituto de Pesquisas Ecumênicas da Universidade de Tübingen, até a sua aposentadoria. Cardinal Walter Gaspar, aqui ainda estava servindo como professor de teologia dogmática na Faculdade Teológica de Tübingen no mesmo ano. E o Cardinal Walter Gaspar é o presidente do Conselho Pontifical
O ex-papa Bento, anteriormente José Ratzinger, foi apontado em 1966 como um professor de teologia dogmática. Dr. Jean Paulsen foi presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista de um dia. Como estudante, se tornou o primeiro adventista a receber um doutorado em teologia por Tübingen, em junho de 1972. Um doutor em teologia em uma universidade de mente ecumênica. Para onde até mesmo o Papa... Agora, eu sei com justiça que existe o protestante e existe o católico. Mas ainda assim, é uma mentalidade muito ecumênica unir os dois. Bill, eu quero falar sobre esse sonho que Ellen White teve. Ela diz, sonhei que estava em Bear Creek, olhando para fora, através da janelinha da porta, e eu vi um grupo que marchava rumo à casa de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis, e eu os conhecia bem, voltei-me para abrir a porta da sala de visita, mas pensei em olhar novamente e a cena mudara. Um grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes, estas casas estão interditadas, os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. O terror veio sobre mim, corri pela casa, saindo pela porta dos fundos, achando-me em seguida no meio do grupo. Entre alguns que eu conhecia muito bem, mas não ousei dizer-lhe uma só palavra por medo de ser traída. Tentei procurar um lugar retirado onde pudesse chorar e orar sem encontrar. Para onde quer que eu me voltasse, eu repetia com frequência, se eu pudesse apenas fugir. Se eles me falassem o que eu havia dito ou o que eu havia feito. Bill, isso é muito profético. Eu vejo isso se cumprindo através dos livros dela, através da posição dela de Apocalipse 13, a besta, que foi silenciada, por assim dizer, nossa proclamação das 3 mensagens angélicas. Estamos vendo quão próximos podemos estar de Roma para se encontrar com o Papa, para frequentar as reuniões de concílios mundiais da igreja, como nós veremos, para modificar nossa teologia em 1956 em questões sobre doutrinas da Adventist Review. Bill, nós só estamos começando essa apresentação. Isso vai se levantar e abrir os olhos de muita gente por aí, e eu espero que isso aconteça. E eu quero fazer isso com o Espírito. A Ellen White, especificamente, experimentando aquele sonho na vida dela? Não. Isso não aconteceu. O que eu vejo nesse sonho, Daniel, é que Ellen White é representante do povo de Deus. E naquele sonho ela disse que ela viu pessoas se aproximando da casa dela, pessoas que ela conhecia. Eles eram amigos dela, eles eram adventistas do 7º dia. Mas então, Dani, ela disse que a aparência da procissão mudou. Então ela diz que virou uma procissão católica. Então, adventistas do 7º dia, Dani, sendo católico, estão se movendo, correto? Eles se tornaram, Dani, sim, católicos romanos, sim. Então aqueles ex-amigos, amigos adventistas, se tornaram os amargos inimigos adventistas. E eles disseram, essa casa está interditada, os bens devem ser confiscados. E qual foi o crime? Falaram contra nossa santa ordem. Então, se há confiscação dos bens, e os livros do Espírito de Profecia e o grande conflito, que está falando contra a santa ordem, Bill, o que está dizendo a respeito do futuro que devemos esperar dentro de nossa própria liderança? Está dizendo bem claro, Dani, que adventistas do 7º dia que foram anteriormente nossos irmãos serão nossos piores acusadores nas cortes de justiça. Absolutamente, o grande conflito, página 608, diz isso, Dani. E aqueles entre nós que estão procurando distribuir o grande conflito, está a Virgem Maria morta ou viva, os terroristas secretos, a aquisição final, o inimigo desmascarado, a lei dominical nacional. Sim, Dani, esses livros
serão proscritos. E ex-adventistas irão um dia cercar nossas propriedades. Isso é o que a citação está dizendo. Para nos entregar para as autoridades, absolutamente. Isso é profético, absolutamente. Sabe, Bill? Vamos falar sobre isso por um momento. O Segundo Concílio do Vaticano, eu me lembro, Vaticano II, eu me lembro de volta nos dias, eu estava trabalhando com o Ministério de Sustento Próprio, que estava mostrando que desde o Vaticano II que estamos vendo uma mudança, em pequenos grupos, nós vimos mudança na música, nós vimos diferentes mudanças dentro de nossa própria igreja e não somente em outras igrejas protestantes. E eu vou mostrar algumas dessas coisas aqui. Você tem algo que gostaria de ensinar, Billy? Vai em frente. Okay. Eu gostaria que você comentasse isso. Tem um livro aqui, Meio Século de Apostasia, escrito por Russell e Colin Stannis. Isso foi tirado daqui, mas quem é esse aqui ensinando as histórias da Bíblia, Bill? Quem é esse? Aquele homem que escreveu a história para dormir, histórias da Bíblia, Dani. Ele é, claro, Arthur Maxwell. Arthur Maxwell. E aqui eu tenho afirmações de Arthur Maxwell. E essa aqui em particular diz que ele estava onde? Ele estava participando do Vaticano II, absolutamente. Ele disse aqui, ninguém irá acreditar, que eu sentei por um longo tempo e tão perto da sua santidade. Mas eu tinha uma vista maravilhosa e vi coisas fascinantes de perto. Nós devemos pensar a nossa próxima aproximação com o nosso amigo católico, como nós podemos rejeitar uma mão estendida. Aí está de novo. E sermos cristãos? A mesma coisa em Osbury disse, quando ele foi para Andrews, certo? Seminário teológico. Então ele disse, como podemos dizer que eles pertencem ao anticristo, quando eles revelam muitas atitudes cristãs bonitas? Então ele está mudando a sua posição totalmente. Como você pode chamá-lo de anticristo? Isso te choca muito? Eu espero que sim. Eu só quero que sim. E a mão estendida. Nós temos 4 irmãos que foram para o Vaticano II. Não tivemos? E isso veio de Arthur Maxwell, Sinais dos Tempos. Foi um sermão que ele fez sobre a mão estendida. E B.B. Beach estendeu a sua mão, com certeza, para o Papa. E está Arthur Maxwell estendendo a sua mão para o Papa? Absolutamente. Bill, em 1973, B.B. Beach foi coautor de um livro com Lucas Wisher, secretário do Concílio Mundial da Igreja, intitulado Tanto em Comum entre os Concílio Mundial da Igreja e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bill, eu não acho que nosso povo... Eu acho que é a mesma coisa. Nós estamos enviando Balquioque para Roma, nós estamos enviando para a Gregoriana, e ele vai entrar lá como um infiltrado em Roma, quando na verdade é o contrário. Então esses 4 homens vão para lá, pensando, nós estamos fazendo um grande avanço, mas na verdade não é isso, mas a verdade é que é o contrário. O que estão fazendo? Eles estão diluindo a posição deles ao dar 3 mensagens angélicas, e eles estão se tornando tão próximos de Roma, que estão participando de um espírito semelhante, um espírito ecumênico. Bill, ele fala um minuto sobre isso. Esse é o livro de B. Beach, o mesmo homem que em 1978 ele estava no Vaticano II, certo? E em seu livro, o livro dele é chamado Vaticano II Superando o Abismo. Então aqui vemos de novo o aperto de mão, nós vemos o estender de mãos para nos tornarmos irmãos, correto? Com o Vaticano. E Dani, se tornando irmãos, com Arthur Maxwell, estava trazendo... Dani, nós temos que diluir a terceira mensagem angélica, ou temos uma, ou temos outra. E é isso que Bibit estava trazendo neste livro, são as glórias e a beleza do Vaticano II. Então o livro Balquioque recebe uma medalha do Papa, e Bibit foi coautor de um livro com o secretário do Concílio Mundial das Igrejas. Quando eu olho para o Concílio Nacional de Igrejas aqui,
Aqui diz que desde a sua fundação em 1950, o Concílio Nacional de Igrejas de Cristo nos Estados Unidos da América tem sido uma força guia para a cooperação ecumênica entre cristãos nos Estados Unidos da América. As 38 comunidades membros do Concílio Nacional de Igrejas de um largo espectro de protestantes anglicanos, ortodoxos, evangélicos, africanos, históricos, americanos e igrejas de paz viva, inclui 45 milhões de pessoas e mais de 100 mil congregações locais e unidades em todo o país. Então eu quero dizer, com justiça, nós não aparecemos, eu vou afirmar que não somos membros do Concílio Mundial de Igrejas, mas que nós temos representantes que vão. Nós não somos membros do Concílio Nacional de Igreja, mas nós temos representantes que vão. Mas, Bill, hoje eu quero te mostrar algo. Doutor Russell e Collins Stanton, que foi bastante claro no livro que eu mostrei. Aqui diz, em uma carta escrita por Doris M. Thompson, dos escritórios da informação do Concílio Nacional das Igrejas dos Estados Unidos da América, para o irmão Connolly de Auckland, Nova Zelândia, datada em 21 de março. Doris Thompson afirmou que os Adventistas do Sétimo Dia têm estado afiliados com a comunidade do Concílio Nacional da Igreja dos Estados Unidos de formação desde 1950. É provável que eles estavam conectados com uma organização fundidas antes de do começo do concílio. Essa carta foi enviada a New York. Uma década mais tarde, em uma carta datada de 19 de maio de 1970, James A. Stoner escreveu no mesmo endereço de Nova York para o irmão A. Clube em Saarlandes, na França. O Concílio Nacional das Igrejas dos Estados Unidos da América listou o nome de 33 denominações que são membros oficiais. Além disso, nós temos outras 28 denominações que têm um relacionamento conosco. Os Adventistas do Sétimo Dia são um dos 28. Então existe um relacionamento. De fato, esse documento do Concílio Nacional das Igrejas que eu achei diz que isso foi 1960 e 29 de janeiro. Sua carta de 26 de janeiro foi encaminhada a mim como uma contribuição denominacionais. São uma das minhas responsabilidades. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não faz nenhuma contribuição para o Concílio Nacional das Igrejas como tal. Nós não esperamos tais contribuições de qualquer denominação que não tenha tomado nossa associação formal no concílio. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia são membros de votação em várias de nossas unidades de programas. E, além disso, tem uma associação de não voto em outras unidades. Em 1959, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia teve um total de $6.700 para suporte dessas unidades de programa. Ela deu, para o qual tem um relacionamento ou outro. O valor foi dividido com... Isso não somos oficialmente um membro, mas somos parte de outras unidades contribuindo com dinheiro para a causa. Isso é um ecumênico. Isso é, vamos ver, quão perto nós chegamos para não alarmar adventistas pelo mundo, que estamos dando as mãos com esse ecumênico. Esticando o braço através do Golfo. Apertando as mãos. Dani, de novo, tendências. Roma são irmãos e irmãs. De Arthur Maxwell, Roma, eles são irmãos e irmãs. Como podemos chamá-los de anticristo? Ele fez esses sermões logo depois que ele voltou do Vaticano II. Neil Wilson, nós costumávamos acreditar que o papado era o anticristo. Lixo histórico, foi o que o Will disse. Agora isso é na lata de lixo. Tendências. A Adventista Review é uma tendência. William Johnson, em 1995, se você acredita que a primeira besta do Apocalipse 13 é o papado, o seu intolerante de mente estreita. Tendência, Dani. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se envolve com o Concílio Nacional de Igreja. Nós iremos ver, Dani, que esse envolvimento com o Concílio Nacional de Igrejas mudou completamente o logo. Sim, nós iremos ver. O símbolo que identificava os Adventistas do Sétimo Dia mudou completamente, Dani. Então, de novo, Dani, tendência. Sabe, aqui nós temos no Lake Union Herald um novo Noel. É a transmissão especial da véspera do Natal da ABC. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Memorial do Pioneiros. Que é o artigo de Luzes, Câmara e Ação.
E quando eu olhei atentamente para isso, foi alarmante para mim, porque esse é um novo Noel, a maior história já contada. Um culto de véspera de Natal para toda a família. O que está dizendo aqui embaixo? E eu explodi. Você sabe o que diz? O Conselho Nacional de Igrejas apresenta uma produção da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Andrews, na Igreja Memorial dos Pioneiros, que está na Universidade de Andrews. Então isso mostra de novo o aperto de mãos com o Conselho Nacional de Igrejas e os Adventistas do Sétimo Dia, absolutamente. Sabe, nós vamos entrar agora nesse documento do bem. Você se lembra desse Lucas, que foi o coautor do livro, com B.B. Beecher, tanto em comum, secretário do Conselho Mundial de Igrejas? Ele deixou uma marca decisiva no Conselho Mundial de Igrejas e o movimento ecumênico, através da liderança que ele, como diretor de fé e ordem de 1966 1979, Lucas Beecher foi também professor de teologia e ecumênica na Universidade de Berna. E ele iniciou e formou vários processos de estudos, em particular o estudo de batismo, eucaristia e ministério, que é vastamente reconhecido como o maior marco histórico na história do movimento. Batismo, eucaristia e ministério são reconhecidos como as três questões doutrinárias-chave que separam as igrejas, desde sua publicação. O texto foi traduzido em mais de 40 idiomas. E tem isso a base de muito acordo oficiais entre igrejas. E aqui nós achamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia assina o documento do BEM, 1982. Conselho Político Pontifício para promover a unidade cristã, reportada para Jones Radan, no 25º dia do Conselho Mundial de Igrejas. No ano 2007, marca o 25º aniversário da publicação. Em 1982, o texto de convergência da fé e ordem, batismo, eucaristia e ministério. Um marco ecumênico. E Bill, quando você para esse documento, impressão de 25 do aniversário, e mais de 100 teólogos se encontram em Lima e Peru, em janeiro de 1982. Recomendaram em unanimidade transmitir essa declaração concordada, o texto de Lima, para o estudo comum e a resposta oficial das igrejas. Eles representam virtualmente todas a maiores tradições da igreja ortodoxa ocidental, ortodoxa oriental, católica romana, católico antigo, luterano, anglicano, reformado, metodista, unida, discípulo batista, adventistas e pentecostais. A resposta das igrejas para essa declaração concordada desempenharam uma parte vital no processo ecumênico de recepção. Bill, o que está acontecendo? Isso para mim é uma das coisas mais alarmantes que eu já vi. Como nós podemos, como igreja adventista do sétimo dia, endossar qualquer coisa sobre batismo? Quando há batismo de bebês, batismo por imersão, e a Eucaristia, a hóstia, a igreja católica literalmente se torna o corpo de Cristo. Bill, como podemos dar as mãos com essa teologia, com esse movimento? Dani, o único jeito de que isso pode acontecer é que o Adventismo do sétimo dia está mudando rapidamente. E está rapidamente, Dani, se unindo com o romanismo e as igrejas protestantes. Dani, na parte de ministério do documento BEM, o que foi acordado sobre o ministério, parte disso, Dani, foi que não haveria tentativa de proselitismo de pessoas em outras igrejas. E agora, essa foi de entrada do documento do BEM, sem proselitismo. E para aqueles que estão ouvindo isso, significa que nós não devemos chamar ninguém a sair. Não há mensagem de Apocalipse 18 para sair dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados. Saia de Babilônia. Exatamente. Se separem de suas igrejas. Essa é a parte da nossa comissão. São a segunda e terceira mensagem angélica, Dani. Então nós não temos como um adventista no sétimo dia fiel poderia ter assinado esse documento. O fascinante disso, Dani, é que o representante adventista que assinou isso foi um homem chamado Hal Dardenne.
Foi um professor da Universidade de Andrews. Ele foi. O fato é de que Al Derden, sim, ele assinou aquele documento em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Houveram protestos dentro da nossa liderança? Houve silêncio, Dani? De fato, houve uma mudança naquele tempo. Houve sim. Dani, isso se tornou depois que o documento BEM foi assinado. A denominação de Adventista do Sétimo Dia muda o logo. Assim que agora nós temos 3 linhas onduladas. Em vez de em vez de 3 mensagens angélicas, Dani, símbolos são muito significantes. Esses 3 anjos, Dani, com trombetas, simbolizam para o mundo que nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que nós temos 3 mensagens angélicas. De Apocalipse 14, para soar por todo o mundo, Dani. Absolutamente a mensagem de Deus. O contragolpe de Deus para que o que está acontecendo em Apocalipse 13, do poder da besta, absolutamente. São os seus mensageiros, a sua solução, a sua marcha de vitória. Absolutamente, Dani. Então, são essas 3 mensagens angélicas, Dani, que distinguem e separa um grupo de pessoas como um povo chamado para fora para dar mensagens distintivas nesse tempo da história terrestre, para preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Agora, Dani, aquela foi nosso símbolo, aquele foi o nosso sinal antes do documento do BEM. Depois do documento do BEM, isso mudou, isso tornou aquelas linhas onduladas. De novo, Dani, para o Conselho Nacional e Mundial de Igrejas, quando eles veem aquele sinal, o que simplesmente diz é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é parte do grande movimento ecumênico. É um ponto importante, Bill. Para uma igreja mundial, Bill, nós todos deveríamos estar alarmados como Adventistas do Sétimo Dia. E cabe aos leigos se levantar e proclamar a mensagem verdadeira. Absolutamente. Porque a liderança, eu não quero usar essas palavras, mas estão se vendendo. Alguns diriam que eles se venderam. Eles se venderam. Isso para mim é fundamental. Mas tem sido uma tendência, tem sido um processo. Absolutamente. Sabe, de novo? E From, sim, e Wilson, e Beach, e o documento BEM, e William Johnson, Roy Adams, editor associado da Review, o documento BEM é assinado em 1982, 1991, Review Howard, Roy Adams, ele disse, a Eucaristia, Dani, é parte do... Ele usa a palavra âmbito das 3 mensagens angélicas. Agora, Dani, não houve nada de protesto. Não houve nenhum clamor para remover aquele homem de sua posição. E aquilo foi permitido na Review Herald. Um ano depois disso, Dani, alguns que entre Adams e Johnson, em 1995, Widmer, na Adventista Review, quando João Paulo veio, Myron Widmer, Dani, disse que João Paulo II estava pregando o Evangelho para os jovens em Denver. E eu me sentei e disse, que parte do Evangelho eterno João Paulo estava pregando em Denver? Dani, de novo, tendência no tempo. Isso vai para o nosso próximo slide. O que nós veremos? Um ano jubileu, agora estamos nos movendo. Agora nós vemos essa porta da graça, o impulso para o ano jubileu, João Paulo II. Eu achei naquele livro de Russell e Colin Stanley que algo interessante estava acontecendo. Em uma igreja batista em Huntsville, foi em Alabama, eu acho.
certo? E então aqui diz esse livro. Você pode perceber, postou em pé ali, esse é John Nixon, da faculdade de Oakwood. E aqui diz, onde você irá encontrar um sacerdote católico falando em uma igreja batista, com músicas sendo executadas por adventistas e membro de uma igreja de Cristo, no Festival da Unidade Cristã para o culto do Grande Jubileu. Aqui está esse impulso ecumênico, o documento BEM, na Zona Porta da Graça 2000. Esse grande jubileu aconteceu onde adventistas, como diz, católicos também, membros da Igreja de Cristo, todos se juntaram em unidade cristã. O reverendo John Nixon, pastor da faculdade da Igreja de 27º Dia, disse que ele estava animado sobre um papel que a sua denominação irá desempenhar no evento. Esse é o evento pela primeira vez, e de fato que isso está unindo católicos e protestantes, é muito emocionante. Nixon disse. O que torna isso tão significativo é o fato de que foi iniciado pela igreja, e não é algo político como o café da manhã de oração do prefeito. Não tem uma agenda política, mas um espiritual. É nossa esperança que todas as barreiras de divisão serão movidas e nós iremos nos tocar nas coisas que nos unem e nos ajunte. Day Huntsville Time, janeiro de 2000. Então, Bill, o que estamos vendo aqui? Essa tendência. O documento BEM em 3 linhas do lado. Eles se unindo pela primeira vez em uma câncer ecumênico, envolvendo pastores da faculdade Oakwood, que eu sempre acreditei ser uma faculdade conservadora da Igreja de 27º Dia. Robert Fulkerberg, obviamente presidente da Conferência Geral nos anos 90, ele está defendendo o fato de que ele está muito orgulhoso do fato de que ele é um adventista 7º dia evangélico. Adventista 7º dia evangélico. Isso soa contraditório. Isso soa para você. Aqui no livro de Stenges também eu encontro Ecumenismo na Livraria. Meu queixo caiu quando eu vi que Robert Schuller, pastor da Catedral Cristal Pentecostal, orador associado da World of Power Television, broadcaster, o autor do livro Descarregue as Suas Manias. Estará terça-feira, 9 de agosto, 17 horas e 9h30, na loja adventista Potomac de livros e alimentação saudável. Então, nossa livraria adventista de conferência, agora a maior do mundo, iria promover ele para a sua loja, somente demonstrar quão entrincheirado está o espírito ecumênico no nosso meio. Bill, essas coisas só continuam crescendo. A Igreja Adventista de Hollywood, eu tenho a Eucaristia ou a Santa Ceia, deixando católicos romanos fora do gancho. Isso foi escrito por Lauren Seibord. Isso foi um tanto fascinante, Bill. Você pode... Basicamente, Daniel, o que está dizendo é que é muito similar a Neil Wilson. Ele disse que uma vez acreditamos, e foi escrito em harmonia com o tempo, certo? Mas agora nós estamos no ano 2000, nós somos muito mais intelectuais, nós somos pessoas muito mais escolarizadas, então nós temos que reexaminar algumas crenças que nós tínhamos. Essa foi a primeira premissa básica de Seibord. Sim, Bill, esse artigo deixando os católicos romanos, a revista Adventist Today, isso foi em 2010 agora, nós olhamos os altos pontos que Seibord está fazendo, e aqui diz, mais de 100 anos se passaram, desde que a nossa profetisa aprovou essa... Olha, número 2, os princípios podem ser mais diagnosticados do que jogadores. Ellen White apontou o dedo para o catolicismo em um mundo muito diferente. A Igreja Católica Romana de hoje é uma instituição muito mais diferente do que foi no tempo de Ellen White. Esse é o argumento. Então, Roma mudou, de acordo com o Seibord. 5. Focando no catolicismo romano, nós podemos deixar passar oponentes anticristãos mais perigosos. Eu me pergunto, quem? Então, Deus nos deu tempo para nos tornarmos uma igreja mundial, e isso muda o elenco dos personagens da nossa escatologia. E por último, liberdade religiosa tem indiscutivelmente melhorado em países onde o catolicismo tem influência. Nós temos que dar a mão para Roma. Sabe, isso explica para mim no projeto do grande conflito.
que nós descobrimos que eles pegaram esse livro, O Grande Conflito, essa obra mestre, Bíblia, esta obra mestre, e foi condensado, por assim dizer, com linguagem forte, expondo a prostituta, a besta, expondo o homem do pecado, expondo o papado. Foi diluído, foi condensado. Eles ainda usaram as palavras da profetisa, como se eles tivessem editado, para dizer que ela foi a autora desse livro, A Grande Esperança. Aqui você vê nesse website, você vê a foto dos pioneiros. O livro que você tem aqui é um clássico testado pelo tempo, de ambos história e profecia, explorado o que Deus diz irá fazer no futuro, à luz de sua intenção passada com a humanidade. A Grande Esperança oferece insights de ponta. Para o século XXI, a autora Ellen G. White é uma mulher mais publicada dos tempos. Ela escreveu 40 livros e um deles foi traduzido para 140 línguas diferentes. Então, quando você olha para esse projeto, e aqui nós temos o Mark Finley, e aqui ele está dizendo que o entendimento de Ellen G. White estabelecido é que enquanto o conteúdo por si mesmo é entendido como tendo sido inspirado, não há indicação de que o título do livro é produto de qualquer inspiração direta. Então eles têm o direito de mudar o título, é o que eles estão dizendo, mas não o conteúdo. Então eles argumentam que o título foi mudado em cada uma das 4 visões publicadas, mas todas as vezes nas 4 são usadas palavras do Grande Conflito. Mas a Conferência Geral dessa vez mudou o título para A Grande Esperança, porque o título não é inspirado. Vê como eles fazem rodeios aqui? Então você descobre que esse projeto, O Grande Conflito, que está chovendo milhões de cópias, A Grande Esperança, Bia, você tem em suas mãos a cópia dessa literatura evangélica. E nos diga o que está acontecendo. Bem, Dan, você obviamente tem o Grande Conflito, estocado em forma piramidal. Nós vemos nessa revista o livro O Grande Conflito Clássico, de 700 páginas. Aqui embaixo você tem Ellen White endossando isso, certo? Como sendo o livro de conflito. Então, Dani, os Adventistas 7º dias fiéis olham para isso e dizem: bem, se Ellen White está por trás disso, eu estou atrás disso também. Então eu vou escrever um cheque para apoiar isso. Eu falei com pessoas que não estão felizes com isso. Recentemente, no mês passado, eles deram muito dinheiro para esse projeto, mas que nunca esperaram que o livro fosse A Grande Esperança. Certo? A Grande Esperança. Veja, Bill, até mesmo nesse slide, eu estou mostrando a imagem que você está segurando nessa revista. Eu estou mostrando a cópia daquele livro na imagem, porque você não pode ver claramente ali, mas pode certamente ver. Mas o que eles fizeram? Na cerimônia de dedicação do projeto Grande Conflito, eles têm o livro Grande Esperança, esse livro Grande Esperança ali, que eles estão todos, o que irá por todo mundo? As coisas estão mudando, Bill. O Spectrum diz: de volta aos anos 80, eu fui diretor do Ministério da Igreja da Conferência de Quebec, e eu estava sozinho no escritório quando o telefone tocou. Fiquei instantaneamente assustado pelo tom de voz do outro lado da linha. Um homem bravo. Essa é a sede da igreja de um dia? Perguntou ele. E eu perguntei quem ele era. E eu sou o comissário de polícia de Montreal. Um pouco desgastado, perguntei a razão de sua ligação. Nós recebemos uma numerosa reclamação sobre um livro titulado Grande Conflito, que tem sido colocado em caixas de correio, em uma seção rica da cidade. Depois de algumas pesquisas, nós identificamos que sua igreja como publicadora e distribuidora desse livro. Uma rápida leitura mostrou claramente que o livro é muito anticatólico. E, portanto, cai na categoria de literatura de ódio, porque seu conteúdo pode facilmente criar ódio entre comunidades. Você vê? Eles não podem distribuir o Grande Conflito, eles estão tentando nos dizer, veja, é muito forte hoje. Quando eu vi essa informação no Spectrum, eles estão falando sobre o livro, é muito claro. Nós estamos em um mundo pós-moderno,
que as coisas estão mudando, que nós temos sido uma mente muito estreita. Então diz, portanto, contém erro. Estudiosos adventistas gastaram bastante tempo pesquisando nossas crenças. Na maioria das vezes, a pesquisa irá confirmar doutrinas do escrutínio, mas às vezes os estudiosos são levados a reconhecer que visões adicionais lançam nova luz, que exigem uma reavaliação de algumas crenças. E vai o que ele diz aqui. 3 casos em questão. Os sinais do Sol, na Lua, nas estrelas, datados alguns 200 anos atrás, não são considerados indicativos da proximidade da parousia. Essa é a nossa antiga aplicação para a segunda vinda de Cristo. Muitos anos passaram. Número 2, o entendimento do julgamento investigativo. Número 3, que é Satanás e não Deus que derrama as 7 taças sobre o perverso. As pessoas que podem escolher ler o livro. Será o tipo de leitor que irá questionar alguma das matérias teológicas e achar em falta. E rejeitará todo o livro. Isso é heresia. Isso é heresia. Cristãos dizendo heresia. Isso é definitivamente heresia. Absolutamente, Dani. Então a revista Ministra, o projeto Grande Conflito é uma entrevista com Delbert Becker. Eu entendo que o objetivo é distribuir 10 milhões do Grande Conflito. Você poderia discutir a logística geral por trás desse plano de distribuição? A questão é que nós queremos distribuir o Grande Conflito. Um livro espiritual para ajudar a espalhar o Grande Conflito. A editora adventista da Review Herald imprimiram a Grande Esperança listando Ellen White como autora, mas iria a profetisa prover uma versão adaptada do seu livro clássico, O Grande Conflito, que não inclui o seguinte: Bill, isso não é teologia da Igreja Adventista? Sim, nós acreditamos no juízo investigativo. Sim, nós temos que expor o papado. Mas se você der rapidamente uma olhada através do livro, está faltando o segundo anjo chamando para sair de Babilônia, a terceira mensagem angélica sobre a marca da besta. 1844 é a hora do julgamento divino. Primeira mensagem angélica, o juízo investigativo. A identificação de Babilônia, a identificação da besta do Apocalipse 13, o chifre pequeno. Lutero e os reformadores. As suas provações, perseguições que se repetiram novamente, o surgimento do despertar adventista da década de 1840. A formação da igreja remanescente e a semente da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O que ela diz? Você poderia ler essa citação? Claro. Ministério de Publicações da Adventista 358. Eu estou mais ansiosa de ver uma ampla circulação desse livro do que qualquer outro que eu tenha escrito. Pois bem, o Grande Conflito é a última mensagem de advertência para o mundo. É dado de forma mais distinta do que qualquer outro livros meus. Leia o próximo parágrafo. O Grande Conflito, página 67, diz: o clero empregará esforço quase sobre-humano para excluir a luz, receoso de que ilumine os seus rebanhos. Por todos os meios, o seu alcance esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. Então nós vemos que os irmãos estão fazendo um grande esforço para afastar a luz. Quando eles pensam que eles estão repartindo a luz. Bill, ali está Ted Wilson, presidente da nossa conferência, indo de porta em porta. Eu estou certo de que é para ser uma inspiração para os leigos trabalhando, para que as pessoas das igrejas saiam, para disseminarem esse livro pelo mundo. Mas Bill, você poderia ler isso? Ali diz: contudo, esse não é o caso com o livro Grande de Esperança. Esse livro não dá o alerta para o mundo distintamente. Tem os líderes adventistas do sétimo dia se tornado habilidosos e astutos em sua aproximação atualmente? E claramente, Dani, a resposta teria que ser sim. Eles não somente renomearam o Grande Conflito em outro título, mas eles obliteraram os ensinos de Ellen White. Fizeram isso os líderes da igreja para dar a impressão de que eles estão pregando as 3 mensagens angélicas, enquanto apaziguando a consciência dos irmãos conservadores dentro da igreja, e ainda ao mesmo tempo levanta milhões de dólares de membros inocentes da igreja. E de novo, Dani, absolutamente sim. Poderia ser o propósito dessa gigante despesa de dinheiro de convencer de que a igreja está evangelizando o mundo com as verdadeiras mensagens testadas de fim
dos tempos, do Apocalipse 14, não foi isso, não, absolutamente. Bem, eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo. Isso foi propaganda falsa, absolutamente. Quando o presidente Ted Wilson começou a promover esse projeto, por transmissão via satélite para milhões de membros da igreja, seu discurso de vendas foi para promover o livro Grande Conflito, e imprimir centenas de milhões de cópias da versão abreviada de 11 capítulos. Não era isso, mas isso é o que estamos vendo. De acordo com o website da divisão norte-americana, o plano agora era distribuir 170 milhões de cópias, e assim chamada A Grande Esperança. O website da divisão norte-americana afirma que esse livro irá chocolhar o mundo. O que é isso? O presidente Ted Wilson, quando questionado em outra ocasião sobre o que é a marca da besta, na ASI, em agosto de 2014, respondeu: a marca da besta é a adoração de Deus em qualquer outro dia do que o sábado bíblico. A marca da besta é a adoração a Deus na quarta-feira ou sexta-feira ou qualquer outro dia da semana. A maioria das referências da besta do Apocalipse 13 até 20 é sobre o papado, não é? E que dia substitui o verdadeiro sábado? Domingo. Essa é a marca da autoridade, e isso tem sido ensinado por quase 170 anos no Adventismo. E, de novo, Bill, você poderia ler isso no Grande Conflito, página 448, claro. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, a besta, os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar os sábados puros em lugar do verdadeiro. Então, estão dessa maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente a ele é ordenado. Mas no próprio ato de pôr um dever religioso por meio do poder secular, formaram as igrejas mesmo uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo. Nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Poderia isso ser mais claro? Ali diz quarta-feira. Ali diz sexta-feira. Bill, aquela afirmação foi um escorregão. O que você acha que aconteceu naquela afirmação? O que ele faria uma afirmação daquela magnitude? Como presidente da Igreja de 27 mil, quando perguntado. Minha opinião sobre isso, Dani, é que Ted Wilson estava procurando mover o Adventismo no sétimo dia de nosso ensinamento histórico sobre a marca da besta e começar a nos mover para a unidade com protestantes, apóstatas e igrejas católicas. Bill, aqui está aquela torre. E à esquerda, a segunda mensagem angélica caiu a grande Babilônia. Existe uma grande similaridade. E o que eu gostaria de dizer aqui é que esse livro, que expõe Babilônia à prostituta, esse livro foi destruído. A segunda mensagem angélica foi destruída. Eu cito: nós corremos o risco de nos tornarmos uma irmã de Babilônia caída e permitir nossas igrejas de se tornarem corruptas e cheias de todo espírito imundo, uma gaiola de toda imunda e detestável árvore. E ficaremos limpos a menos que façamos movimentos decididos para curar o mal existente. Sabe, o contexto ali era pecados sexuais agora. Mas não queremos dizer a igreja de 27º dia, a igreja de Deus será a Babilônia. Correto. O que estamos dizendo é aquele livro que expõe Babilônia foi jogado no lixo, porque nossa posição antipapal foi uma coisa do passado. Então, são os pecados sexuais que irão se tornar uma irmã para os hábitos de babilônicos. Então, em nossa igreja hoje, Bill, o que estamos vendo? Nós estamos vendo esse movimento gay recebendo apoio e formação espiritual. Nós estamos nos curvando para o catolicismo, estamos usando a Eucaristia, estamos vindo à frente para a comunhão. E tenho visto muitas mudanças com os meus olhos. E vejo o seminário da Andrewsville. Sua posição, seus documentos sobre homossexualidade. Deveria ser enfatizado, contudo, que os materiais bíblicos condenam práticas homossexuais, mas não há castigo de orientação sexual inata por si mesmo. Nós fortemente afirmamos que pessoas homossexuais têm um lugar na igreja adventista do sétimo dia. Bill, essa tendência
Sim. Sabe, eu penso que Ellen White, quando ela viu aquele trem se movendo rápido, e lá viu o quê? Pessoas a bordo, nosso povo. E ela olhou de novo e o condutor estava no rumo. Bill, esse slide, nós estamos quase terminando aqui. Os sonhos de seu pai. Se voltarmos para o início dessa apresentação, foi Neil Wilson, sob juramento, que disse que nossa posição antipapa foi entregue para o lixo histórico. E eu temo que Ted Wilson parece estar realizando os sonhos de seu pai. Absolutamente, Dani. Absolutamente. Lembre-se das palavras do pai de Ted Wilson, ex-presidente da Conferência Geral, Neil Wilson, apesar de ser verdade, que houve um período de tempo na igreja quando a denominação tomou um ponto de vista extremamente anticatólico, que agora tem sido atribuído à pilha de lixo histórico, do que se refere à igreja adventista do sétimo dia. Eu tenho aqui nessa imagem um grande conflito, indo para a pilha de lixo histórico, porque foi substituído com um grande engano. Um grande engano. Engano. Exatamente o que é, Dani? Bill, esse livro, esse bonito livro, por Ellen White tem sido, eu poderia dizer, tem sido depositado na pilha de lixo histórico. Essa é a nossa visão do passado. Então, eu tenho que dizer, eu vi um filme sobre o presidente Obama. Ele estava realizando o sonho de seu pai, vindo contra os Estados Unidos e o capitalismo e trabalhando para a destruição de nossa Constituição e o poder papal e o Congresso. Nós estamos vendo tantas mudanças aqui, totalmente. Então, o líder da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o bispo romano de St. Louis, um rabino judeu reformado e um clérigo luterano proeminente na sessão da Conferência Geral de 2005 em St. Louis, Missouri. Então, nós estamos esticando a mão de novo, alcançando a denominação de 27º dia, Dani, sobre uma tendência nos últimos 70 anos, está caminhando direto, de mãos dadas, com o catolicismo romano, igrejas protestantes apostatas. Nós fomos ensinados no Adventismo do 7º dia de hoje, tudo isso está indo direto para o reino de Deus. Mas, Dani, de acordo com Apocalipse 14, verso 8, e Apocalipse 14, verso 9, Apocalipse, acoplado com Apocalipse capítulo 17 e 18, o catolicismo romano e o protestantismo apostatado sofre as pragas e a ira de Deus. Agora, Dani, se nós formos nos tornar parte deles, nós comportamos o ensinamento assim como eles, Dani, nós iremos receber as pragas, assim como eles irão. Então, nós estamos formando uma imagem. Sim, estamos, Dani. Meu coração está quebrado, Bill. Eu não quero ter que sair fazer apresentações, porque parece que eu estou atacando nossa própria igreja. Você sabe, nós não estamos atacando nossa própria igreja, nós estamos apelando a você, meu irmão. Olha as informações por você mesmo, pesa as evidências. O que você está vendo acontecer em sua própria igreja, na sua comunidade local? Você está ouvindo a mensagem com a qual você se apaixonou? Quando você foi para aquele seminário de Apocalipse, você ouviu as 3 mensagens angélicas, expondo a besta, expondo as filhas da prostituta, falando sobre o seu vinho, a ira da sua fornicação, suas falsas doutrinas, e aprendendo pela primeira vez sobre o 7º dia, o sábado, o selo de Deus, quando picou o seu coração tão forte, que você disse, eu quero me juntar a esse movimento, eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero proclamar essa mensagem e alertar o mundo, mas hoje as coisas estão mudando, sabe, eu quero, conforme fechamos, eu quero ir para o grande conflito página 566, mas o romanismo como sistema não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo, mais do que qualquer época passada de sua história. As igrejas protestantes estão em grandes trevas, ou do contrário, discerniriam os sinais do tempo. São de grande alcance os planos de modo a se operar em igreja de Roma. Emprega toda experiência, todo expediente para estender sua influência e aumentar o poderio, preparando-se para
um conflito feroz e decidido, a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição, fazer tudo o que o protestantismo fez. Bíblia é uma igreja apóstata que diminuiu a distância entre si e o papado. É aquela imagem. Eu estou dizendo, pastor Wilson, não. Se distancie. Dani, você e eu. Você foi criado no catolicismo romano. Eu fui educado no metodismo. Deus nos tirou dessas igrejas apóstatas, Dani, para vermos a beleza, sim, das 3 mensagens angélicas. E em nos trazer para fora, Dani, ter sido uma alegria de deleite no mistério que nós temos. Poder compartilhar as 3 mensagens angélicas ao redor do mundo. E o propósito, como você claramente expôs, é para chamar os adventistas do sétimo dia e dizerem: voltem para as grandes mensagens que Deus tem dado a vocês. E não aceitem mais as mensagens diluídas. Proteste contra isso. Chame isso pelo verdadeiro nome. E exija que as 3 mensagens angélicas sejam pregadas em igreja adventista do sétimo dia. De novo. Bill, eu concordo 100%. É como, sabe, sobre o novo concerto que Deus está colocando suas leis em nossos corações e nossas mentes. Ele coloca as 3 mensagens angélicas em nossos corações, absolutamente. É como se Ele escrevesse em nosso coração, absolutamente. Porque, em última análise, isso se trata da salvação de almas em um mundo que será enganado, pensando que estão servindo a Deus, quando na verdade não estão. Bill, eu vejo a grande Babilônia lá fora e eu vejo a nossa igreja meio com uma nação judia, quando eles se juntaram a Roma, e perseguição e crucificação de Jesus Cristo, e indo atrás do povo de Deus. Eu vejo esse dia chegando de novo, onde nossos ex-irmãos serão nossos piores acusadores nas cortes de justiça. Há um grande paralelo nisso aí, absolutamente. Nossas mensagens para as pessoas de hoje: defenda a sua distinção, absolutamente, Dani. Seja um adventista do sétimo dia no coração, seja verdadeiro. A mensagem dos 3 anjos. Amém. Volte e releia os livros do Espírito de Profecia. Talvez seja o tempo de ir ao grande conflito e não à grande esperança. Absolutamente. Sabe, você disse isso bem. Eu sempre gosto de citar Jeremias 6,16, conforme fechamos. Jeremias, capítulo 6, verso 16. E nós estávamos falando sobre os caminhos antigos do adventismo. Amém. As lindas mensagens que Deus nos tem dado. E aqui diz assim, diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: lá não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Pelo, nós gastamos muito tempo tentando apelar para o nosso povo hoje. Mas aquela profecia disse que eles não irão nos escutar. Então eu só quero orar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu só quero te desafiar novamente. Entre em sua Bíblia. Entre nos espíritos de profecia. Amém. Junte-se com as pessoas que são como crentes. Ache para você grupos domésticos que tem essa mensagem. Mas defenda a pura mensagem que foi entregue uma vez aos pioneiros e aos santos. Amém. Nós precisamos tomar a posição como adventistas fiéis nesses últimos dias da nossa era. Mas lembre-se, nós temos mais a temer de dentro do que de fora. Então Deus te abençoe, obrigado por ter estado conosco para os jesuítas da Igreja de 27º dia, parte 3. E obrigado, Bill.
Dani, como sempre, por viajar todo esse caminho da costa leste para as costas oeste para proclamar as boas novas. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado, Dani. Deus te abençoe.